Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Arcano Maior número 5, o Hierofante, ou o Papa, ou o Sacerdote, o Arcano Maior no Tarô que vai representar o ano de 2021. Mas antes de falar sobre o Hierofante, quero falar um pouquinho sobre o Arcano Maior que regeu o ano de 2020 no Tarô. O Arcano Maior número 4, o Imperador, que tendo a soma de 2 mais 2, 20, 20, né? Temos o número 4, ele trouxe a regência para 2020 da paciência, da tolerância e a compreensão, que deveriam entrar de vez no nosso dicionário e também no nosso vocabulário. Você pode querer o mundo do jeito que você achar melhor, mas mandar e desmandar não resolve as dores da existência e nem faz você melhor que os outros. Assuma suas próprias fraquezas, assim você passa a administrar a postura prepotente. Mostre o seu tamanho sem precisar ofender ou diminuir ninguém. Imponha menos e respeite mais. Assim o universo passa a conspirar com os seus ideais de modo mais leve e sábio. O imperador também traz para todos nós uma filosofia de sabedoria, né? Como eu disse aí em poucas palavras, autoridade, estrutura. A estrutura do nosso planeta foi abalada em 2020. E isso que o imperador veio pedir para nós em 2020, né? Que a gente cuidasse das nossas estruturas, que a gente cuidasse da nossa sabedoria, que a gente pudesse evoluir, né? Imperar, ter autoridade sobre todas as coisas ao nosso redor. E o ano de 2020, se houve uma coisa que não teve, foi a autoridade dos políticos, porque o imperador ele rege o signo de Capricórnio também, assim como Áries. E o signo de Capricórnio, ele é a 10ª casa do zodíaco, que representa, entre outras coisas, a política. É por isso que eu mencionei a questão de autoridade dos políticos no ano de 2020. A casa 10, a casa de Capricórnio, é a casa dos políticos. Então, os políticos mandaram e desmandaram no ano de 2020, abalando as estruturas políticas e as estruturas do nosso planeta de uma forma geral. Então, o imperador pediu para nós sabedoria, estrutura e impor e ter autoridade sobre todas as coisas. Infelizmente, ficamos à mercê do governo, dos políticos, e isso abalou, de certa forma, a vida de todos nós em 2020, inclusive aí com uma questão maior, que foi a pandemia. Isso deixou todos nós à mercê dos políticos que causaram todo essas mudanças de estruturas no nosso planeta. Como eu falei, a conjunção planetária que houve em Capricórnio entre Plutão, Júpiter e Saturno vieram para abalar as estruturas do planeta. Nós não tivemos autoridade para impor isso através da capacidade de cada um criar a sua própria autoridade. Ficamos à mercê dos políticos e a um navio desgovernado, sem comandante. Foi isso que aconteceu em 2020, foi isso que o imperador pediu para nós, para que tivéssemos mais sabedoria e estruturássemos mais a nossa vida com relação a tudo que ocorresse no ano de 2020. Mas as pessoas que, de uma certa forma, conseguiram estruturar sua vida em 2020 e ter autoridade sobre as coisas, foram pessoas que, de certa forma, tiveram em 2020 um ano, apesar de todos os problemas e percalços, um ano que teve direções, que teve metas e que teve objetividade. Então, as pessoas que souberam impor, imperar e ter autoridade sobre a sua vida em si, teve um ano não normal, mas um ano mais leve, um ano mais sábio e um ano mais cheio de tranquilidade e um pouco de mais de paciência. O imperador
ele rege Áries Capricórnio e representa o planeta Saturno, o senhor do tempo, o sábio do sistema solar. Saturno é o senhor do tempo, é o sábio do sistema solar, é aquele que te dá a sabedoria. Mas se você não souber usar essa sabedoria a seu favor, ele te cobra várias vezes mais. É o senhor do tempo. O lema de Saturno é: tempo que é tempo, não dá tempo ao tempo. Quando o tempo resolve dar tempo ao tempo, só o tempo sabe quanto tempo o tempo deu ao tempo. Nós, seres humanos, estamos avançados no tempo, além do tempo do universo. Precisamos ter um pouquinho mais de paciência e tranquilidade para que o tempo do universo chegue até o tempo nosso e que nós podemos, de certa forma, canalizar essa energia universal, né, e influenciar isso na vida de cada um de nós. Então, o ano de 2020 trouxe para nós sabedoria, maturidade e mais experiência para nós seguirmos o caminho da nossa vida em 2021. Voltando ao hierofante, ou o sacerdote, ou o papa, e para você que não é católico, essa questão do papa não tem nada a ver com a religião em si, ok? É um chefe de Estado, vamos dizer assim. O sumo sacerdote é uma carta do tarô que revela a boa ação, com a beleza das primeiras flores. É possível enxergar que o caminho que está sendo seguido é correto. É uma carta que demonstra que ser persistente e escolher bem realmente valem a pena. O sumo sacerdote também significa o seu mestre interior e a revelação das coisas sagradas. A representação do número 5 é recheada de associações. Nesse caso, a mais importante de todas é o domínio do homem sobre os quatro polos, já apresentados nos arcanos maiores anteriores: o mago, a papisa, a imperatriz e o imperador, e que fazem referência aos 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Assim, este arcano maior também representa o intermediário entre dualidades como terra e céu, criador e criação, aquele que é capaz de ser o elo entre 2 mundos. Acima de tudo, esta carta representa a quintessência, o 5º elemento. Também gostaria de enfatizar a imagem à direita do seu vídeo, que é a parte de trás da carta do hierofante, a carta invertida, o lado oposto, né, escondido do hierofante. Esta carta do tarô invertida, que é representada pelo tarô de New Vision, representa alguém que necessita de apoio espiritual, uma pessoa muito rígida, formal e autoritária, a quem cabe rever sua forma de agir. A mensagem do sumo sacerdote é que devemos buscar um sentido espiritual em tudo que fazemos. Devemos nos assegurar que nossos objetivos de vida em 2021 vão colaborar para o mundo de alguma forma. É hora de responder ao chamado do Espírito. Agora na sua tela temos 3 cartas que representam o hierofante: o lado luz e o lado sombra. O lado luz é a fé, o lado sombra é o fanatismo. Vamos falar um pouquinho mais então sobre o hierofante para 2021. 2021, um ano de mudanças políticas, religiosas e populares. É o que a carta de tarô de 2021 nos traz como principal tendência para o ano novo. O Papa é o 5º arcano maior do tarô, uma carta que significa autoridade e jurisdição. É importante lembrar que o Papa é também um cargo político. Ele é chefe de Estado, ou seja, a pessoa que representa e legitima os poderes executivo, legislativo e judicial de um Estado soberano. Essa autocracia tem sua própria força militar, meios de comunicação, embaixadores e a emissão de moeda, selos e passaportes. O Papa é o homem que, segundo diversas diretrizes internas, é eleito como detentor de todo o poder espiritual e da palavra de Deus. Ele é chamado de pontífice, que significa construtor de pontes, justamente por simbolizar o acesso dos homens a Deus.
O tarô, além de ser uma ferramenta de estratégia, é também um instrumento de orientação. Os 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores, têm como objetivo promover o autoconhecimento e aconselhar sobre as melhores atitudes a serem tomadas em determinado momento. Para o cálculo da carta de tarô de 2021, são considerados apenas os arcanos maiores. Cada arcano maior tem em sua estrutura um número e um símbolo, imagens arquetípicas da sociedade, que ajudam a reforçar as mensagens e as metas a serem consideradas assim que entra um novo ano. Para saber qual será a carta de tarô de 2021, basta somar 2 mais 0 mais 2 mais 1, que resulta em 5. Portanto, o arcano regente é o de número 5, o Papa. Também é chamado de o sacerdote ou o hierofante. 2021, o ano de manutenções e redefinições. É chegado mais um ano dessa era de mudanças rápidas e importantes. É impossível não falarmos do Covid-19, que fez a humanidade se readaptar em 2020. Regido pelo quarto arcano maior do tarô, o Imperador, como já disse aqui no vídeo, em que os governantes tiveram um papel fundamental para gerenciar as relações internacionais e prejuízos da pandemia para redesenhar o mundo. 2021 nasce com a necessidade de prosseguir com tudo o que se aprendeu e se dedicar religiosamente a uma adaptação demorada às atuais conjunturas. O isolamento persiste porque o perigo tende a aumentar com novas ondas até que as vacinas cubram a população mundial. Sendo assim, o Papa assume agora o papel do arcano anterior, o Imperador, e exige não apenas a continuação dos cuidados com a saúde, como também a ordem e a disciplina seguidas à risca para evitar a circulação do vírus. Figuras em destaques em 2021. O arcano, o Papa, desde os primórdios, faz alusão direta ao principal dirigente da Igreja Católica. Ele é a expressão viva da imagem arquetípica que vemos no oráculo. Sendo assim, a tendência é de que o Papa Francisco possa ter maior destaque em 2021. Mas também pode ter destaque neste ano Dalai Lama, Cacique Raoni e outras personalidades que representam uma seita, uma filosofia, uma tradição, um grupo e até mesmo uma etnia, porque essas figuras de autoridade são também representadas pelo arcano o Papa do tarô. Aqui é possível incluir pessoas de poder espiritual, filosófico e educativo, aqueles que atuam como intermediários entre as pessoas e o conhecimento e o divino. Se sua popularidade aumenta, cresce também os representantes de outras religiões, seitas, grupos e etnias, que defendem e lutam pelos seus direitos. Em 2021, estão em destaques professores, mestres, pastores, curandeiros, guias, mentores, oraculistas, orientadores, pajés, conselheiros, xamãs, as pessoas de destaque devido às responsabilidades de impor e manter pública e até mesmo politicamente a disciplina intelectual e religiosa de determinado grupo. O arcano, o hierofante e o amor. Boas novas para quem planeja se casar em 2021, quem está em um compromisso afetivo consolidado. O Papa traz a possibilidade de firmar publicamente um casamento ou uma união estável, seja apenas no civil ou também no religioso. Ainda que um casamento seja um contrato, falando em termos legais, o Papa sempre aponta para o sacramento de duas pessoas que decidem passar a vida juntos ou oficializar a relação. Para quem busca um amor, 2021 pode reservar envolvimentos e até algumas paixões, mas não necessariamente o estabelecimento de um compromisso sério. Isso ocorre porque o Papa também pode representar o celibato, a proibição de se envolver com outras pessoas devido à sua missão espiritual, tendendo a indicar amizade mesmo onde e quando você queira enxergar desejo e afeto. Mas também indica
Claro, possíveis encontros que são muito mais significativos do que aparentam. Mesmo assim, todo cuidado é pouco para não apostar as fichas em alguém achando que é o amor da sua vida. O Papa mostra que os caminhos se abrem conforme acreditamos e trabalhamos pelo bem e pela harmonia. Saber ser paciente é uma das virtudes deste arcano, porque nada sólido se constrói em poucos dias. Para quem está em uma relação afetiva, as tendências são claras em relação à harmonia, à sinceridade no convívio, à lealdade ao vínculo estabelecido, é a compreensão do quanto é significativo estar com a pessoa em questão. Por ser o ano do arcano o Papa, essa posição reflete o ideal cristão de casamento, mas tem mais a ver com o propósito e o prazer de ser quem você é ao estar com quem você está. E a verdade disso tem a ver com o amor verdadeiro. Coisas para você lembrar do arcano maior número 5 Papa para 2021. O amor nunca acontece por acaso. Dê sinceridade para receber sinceridade. Ouça mais e fale com o coração. Seja leal aos seus valores. Não dê valor às coisas materiais na vida. Ou não exagere. O respeito que você quer também precisa ser demonstrado. Apesar da pandemia e das necessárias doses de isolamento que perduram, 2021 é um ano em que as pessoas estão em voga. Relações, círculos, parcerias e amizades tendem a ser mais frequentes, porque o arcano o Papa, além de todo o seu simbolismo voltado ao lado espiritual, representa também o coletivo, as massas, já que fala aos seus fiéis, aos seguidores de determinada fé que ele transmite. Por isso, não tende a ser incomum que grupos de pessoas se reúnam com frequência em nome de certos ideais ou propósitos. Considere um período importante também para estreitar laços com aqueles que realmente você gosta e que fazem a diferença na sua vida. Porque o Papa também abençoa as relações significativas, ou seja, as pessoas certas, aquelas que fazem sentido. Na astrologia, a tendência também é de destaque para eventos coletivos, já que é um ano muito marcado pelas características de Aquário, porque Aquário é a casa 11 do zodíaco, é a casa que representa a humanidade evoluir para ser seres humanos melhores na vida. Então a casa 11, a casa de Aquário, é a casa da humanidade, e lá adentraram Júpiter e Saturno no final de 2019. Júpiter ficará em Aquário o ano de 2021 inteiro. Já Saturno ficará entre 2 anos e meio a 3 anos no signo de Aquário. Na área profissional para 2021, o Papa acredita plenamente na providência divina, isto é, no controle de Deus sobre cada situação que ocorre conosco. Sendo assim, no âmbito profissional, tudo está destinado a ser escrito conforme deseja o Espírito Santo, a deusa, o cosmo ou qualquer outro termo que você possa dar a alguma inteligência superior. Não importa o nome, mas sim a ideia. Ainda que em linhas tortas para este arcano do tarô, tudo está escrito corretamente, ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas. Com relação ao Espírito Santo, a deusa, o cosmo ou qualquer outro termo que você possa dar a alguma inteligência superior, isso é ter novas filosofias de vida, novas crenças para 2021. É o que eu sempre venho enfatizando nos meus vídeos no meu canal. Assim, falando de trabalho, a tendência é positiva. Propostas, contratos, acordos e oportunidades de dar o seu recado enquanto profissional, ainda que a remuneração não seja ideal num primeiro momento. Ou seja, indica a possibilidade de esforços maiores e mais frequentes do que ganhos altos. É importante avaliar se o seu ofício está caindo no marasmo ou se tornando mecânico demais. Um dos problemas apontados por este
por esta carta do tarô é justamente a perda de perspectiva ou mesmo de sentido em relação ao que você faz. Tome consciência das vantagens e dos privilégios para traçar objetivos mais altos que expressem suas vontades. Elas são as vontades divinas também. Ter objetivo de vida em 2021 é algo muito relevante para todos nós, seres humanos. Objetividade na vida. No âmbito espiritual, a carta de tarô de 2021 mostra sua excelência. Ele indica que em 2021 a tendência é descobrir não só novos propósitos de vida, como também dar início a práticas que tragam clareza e respeito das situações e da vida, como yoga, reiki, tarô, astrologia e outros. Não é hora de se achar maior do que ninguém ou se diminuir diante de qualquer dificuldade que se apresente. E não adianta também culpar divindades ou pessoas por qualquer demora para atingir estabilidade financeira. Agora é preciso se conectar com sua história de vida, avaliar seus talentos e demonstrar disposição total para chegar mais longe. Algumas dicas para você abrir o ano de 2021 com chave de ouro. Saiba que as forças superiores têm um plano para você. Faça-se o favor de se reinventar. Traga mais cor, som, perfume e vida à sua rotina. Não se desespere com as dificuldades. Confie. Você pode mais e melhor. Por falar em sentido, o ano regido pelo arcano Papa tende a ser o mais importante no que diz respeito a questionamentos sobre quem você é e o que veio fazer nesta vida. A busca pelo significado das coisas está na pauta, pois o arcano representa alguém que escolheu ou foi escolhido para trilhar um caminho de aprendizados e também de trocas significativas. Pense no Papa Católico, em um pajé ou mesmo no Dalai Lama. Já reparou na riquíssima experiência de vida que eles têm e que passam adiante por meio de seus discursos, conselhos e histórias? A trajetória de vida de uma pessoa é uma construção contínua que pode inspirar outras tantas. Por isso que 2021 é o ano de avaliar seus propósitos e agradecer, não necessariamente de maneira religiosa, mas por quem você é. Segundo este arcano, tudo faz parte de um plano. A partir daí, entendemos que tudo tem sua razão de ser, e só uma postura centrada, compreensiva e paciente é que ajuda a superar os problemas e as incertezas. Esse é um outro ponto importante a ser considerado. Você tende a descobrir que tem uma fonte de força dentro de si que pode ser chamada de mestre, espírito ou mesmo Deus, que age por meio da intuição, cada vez mais aguçada, e lhe faz dar atenção e detalhes para entender os motivos de viver ou passar por determinadas situações. É tempo de se dedicar ao que sua alma pede. Aprender é crucial para amadurecer. Tenha firmeza nos compromissos, mas saiba espairecer. Não confunda obstinação com missão. Seja leve. Sendo uma autoridade espiritual e também política, o Papa representa também os problemas relacionados a abuso do poder em nome de divindades ou de determinada fé. Como está na imagem, fé é uma coisa, fanatismo é outra. Este é o arcano dos dogmas, dos regimes, da moral e dos bons costumes que acreditam ser necessário manter conservados a todo custo. E esse custo é alto, pois significa o silenciamento de minorias e a condenação de quem transgride credos, regras e códigos de conduta. Então, não é mistério que em 2021 tende a se intensificar o fundamentalismo e a intolerância religiosa, já que os mais influentes passam a pregar que estão certos e que todos os outros estão equivocados com suas crenças e posicionamento. As fake news refletem o mau uso do poder de voz do arcano o Papa em 2021. Pense em políticos e líderes religiosos que atacam pessoas por seus posicionamentos indiferentes ou contrários às suas convicções. É assim que se revela o lado sombrio deste arcano. A difamação, a desqualificação, a humilhação,
e a tentativa constante de desmoralizar outra pessoa ou grupo. Atente-se que em 2021 as fofocas, os julgamentos e as falhas de comunicação e as muitas opiniões mais vão atrapalhar do que ajudar. Em 2021, as mentiras tendem a continuar firmes e fortes em aplicativos de mensagens, com vídeos e áudios criados para desestruturar pessoas e grupos, acendendo a ira e a dúvida de quem os recebe em seus telefones celulares. Você também deve ter cuidado para não pregar a sua verdade como se fosse única e inquestionável. O melhor a ser feito ao longo do ano é ouvir com cuidado e falar com mais cuidado ainda, pois as palavras vão pesar cada vez mais. Mal-entendidos, argumentos dúbios e interpretações equivocadas tendem a ser frequentes no mundo em que todos acham que sabem tudo. Um discurso pretensioso e até mesmo petulante tende a ser o motivo para irritações, discussões, rompimentos de amizades e de brigas calorosas com pessoas importantes e queridas. Ninguém sabe tudo sobre tudo, isso inclui você. Cheque as fontes antes de repassar qualquer notícia. Quando você tenta destruir alguém, você se revela. Ninguém tem obrigação de concordar com você. A sua verdade é só sua. Os outros têm a deles. O arcano regente de 2021 é o mantenedor dos valores familiares, da estrutura parental que acolhe e cria os filhos, em perfeito amor e perfeita confiança. O Papa do Tarô não só tem a tendência em um ano de questões familiares mais frequentes, com reconciliações e aproximações importantes, como também simboliza o universo da educação, o comportamento, a dinâmica de ensino e aprendizado e a vida acadêmica. Em 2021, você tende a descobrir novos hobbies e a perceber que pode se dedicar a alguma nova disciplina ou conhecimento. O Papa rege o raciocínio, os debates, as discussões coletivas e a instrução em novos assuntos que nos enriquece intelectualmente. Se você gosta de estudar, prepare-se. Se não gosta, mantenha-se pelo menos em sintonia com os novos tempos. Isso será exigido e cobrado, já que o mundo não para de dar voltas. Tanto que velhos discursos e costumes são trazidos à tona para serem questionados, atualizados ou mesmo erradicados. A importância de se ligar às novidades do mundo. Em 2021, você precisa se mostrar flexível às mudanças tão rápidas que acontecem ao seu redor. Se quiser que vejam seu trabalho ou sua pessoa, atente às redes sociais e às tecnologias que nos mantêm conectados e disponíveis para oportunidades. 2021 é um ano de inovações e por isso mesmo você não pode ficar para trás. Quanto mais demonstra abertura para conhecer coisas e pessoas novas, mais a sua vida tende a enriquecer. O Papa simboliza a tradição, a doutrina preservada, a moralidade inquestionável e o conservadorismo, sem falar na postura rígida demais diante dos novos tempos. E é por isso que se faz necessário abrir o coração e cabeça para as mudanças, ainda que pareçam efêmeras ou insossas demais. Ouvir outras pessoas, aceitar diferenças e agir de modo tolerante acaba sendo imprescindível em 2021. Se o Papa não é santo, nós também não somos. Identifique e questione seus preconceitos, qualquer questão de cunho racista e reflita o quanto você tem sido intransigente com os outros. Reconheça que você não sabe tudo, nem tem domínio sobre determinados assuntos. Não há nada de mal em assumir o seu tamanho e a sua ignorância em certos aspectos. 2021 é o começo de um novo tempo em que você demonstra verdade para com o mundo, então comece demonstrando verdade para consigo mesmo. Outros anos que foram regidos pelo arcano o Papa. Em 2003, no Brasil, entra em vigor o Código Civil Brasileiro. A nível mundial, João Paulo II revela que a Igreja Católica toma cada vez mais consciência de ser mãe, como Maria, a quem os fiéis devem se aproximar para chegar a Jesus.
Esses dois rápidos exemplos mostram tanto a implementação oficial de direitos e deveres como a imposição de uma voz soberana em relação à conduta de fiéis e remetem ao plano de atuação do arcano o Papa, que tem poder de atuação e influência tão grande quanto dos principais dirigentes de todas as nações. Um exemplo polêmico de atuação do arcano Papa foi a conduta assumida pelo então Papa Bento XVI, em 2012, que a soma total dá 5. Joseph Ratzenberg declarou que a igreja existe para evangelizar, alegou que apenas a família cristã seria capaz de transformar o mundo e que a igreja se posicionaria contra todo e qualquer modismo espiritual. Por um lado, a medida agravou a luta contra falsos profetas, mas por outro, denotou postura extremamente rígida da igreja sobre outras expressões de fé, gerando distanciamento de fiéis. Levando isso em conta, um dos perigos que ronda 2021 é justamente o de homens com grande poder de fala e influência imbatível, que acabam agindo como ditadores, porta-vozes, missionários ou pretensos especialistas. Essa tendência leva em conta a força e o alcance já constatados de líderes religiosos, políticos, gurus e filósofos, e agora com mais força de livres pensadores e de influenciadores digitais. Como aprendizado no tarô, eu entendo que o Hierofante pede para nós obedecermos às novas regras estabelecidas no nosso mundo, que o universo trouxe até nós. Nós devemos, através das leis estabelecidas, seguir novos rumos, novas filosofias de vida, novos objetivos e obedecer tudo aquilo que o universo nos colocou diante de nós e não darmos atenção tanto aos governantes. Devemos seguir sim as leis estabelecidas pelos governos, mas nós temos que absorver da melhor forma possível todas essas leis impostas pelo homem e se adaptar às coisas novas. Temos que criar dentro de nós bases sólidas e estabelecer novas regras, novas leis com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós convivemos, com a humanidade como um todo. O ditado que eu deixo do Hierofante é o seguinte: velho e conhecido, se cada um de nós fizer a sua parte, o mundo se torna um lugar melhor para se viver. Nunca esse ditado foi tão benéfico para todos nós, seres humanos. Agradeço a todos por terem ouvido tudo essa matéria que eu fiz para vocês sobre o arcano Hierofante, o Papa ou o sacerdote, o arcano que vai reger o ano de 2021. Se você gostou, deixe o seu joia. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve e me ajude a ajudar as pessoas que necessitam de mais reflexão na vida, mais sabedoria. É isso que o meu canal, que eu tento passar para as pessoas. Tá bom? Se você quiser, ative o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Que em 2021 você estabeleça novas leis na sua vida, novas metas, novas filosofias de vida, novas crenças, para que você evolua como ser humano, para que você evolua na vida e tenha sucesso, prosperidade, saúde e paz. Que cada um de vocês em 2021 estabeleçam novas metas, filosofias de vida, novas crenças, tenham fé e não sejam fanáticos, para que vocês evoluam como seres humanos, evoluam para serem pessoas melhores na vida. Esse é o conselho que eu deixo de todo o meu coração para cada um de vocês. Então assim eu me despeço dizendo que eu acredito em mim, eu acredito em você, mas principalmente eu acredito em todos nós, humanidade. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima.